Blogueiras da Globo tentam enquadrar a economista e provável vice-presidente de Flávio Bolsonaro, Daniela Marques, e são humilhadas com dados e fatos ao vivo. Vamos pro vídeo, mas antes deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Agora bora pro vídeo. Eu já quero começar perguntando algo que todo assinante quer saber de forma objetiva, antes da gente entrar em economia. Quais as chances, como é que está a conversa sobre serviço ou a posição é de agenda econômica? É uma boa pergunta. Eu também queria saber, tem que convidar o presidente Marcos Pereira e o Flávio e o Rogério Marinho para o programa, não eu. Mas, brincadeiras à parte, tenho uma honra de ter meu nome lembrado, mas acho que essa eleição não é sobre a Dani, Malu e Camila, não é sobre a Dani, não é sobre o Flávio, é sobre que país a gente quer para o futuro. A gente está com um país falido moralmente, falido institucionalmente, falido economicamente, precisa com gente com capacidade de diálogo e construção e principalmente uma equipe técnica para mudar a direção do modelo econômico, que claramente são os números que dizem, não sou eu, que não está funcionando. Então, tive uma experiência no governo do presidente Bolsonaro, empreendi minha vida inteira no mercado financeiro, fui empresária, trabalhei em mesas de operações, mas lá é um aprendizado da vida como ela é, né? Que ela vai além da técnica e é através da política e do diálogo que a gente vai construir os avanços que o Brasil precisa. Então, eu sou mãe de 2 filhos e quis me dispor a servir ao Brasil de novo, a ajudar nessa mudança. Não via nada agora nos próximos 60, 90 dias, nada mais importante do que dar a minha contribuição como brasileira para essa mudança. Então, acho que é menos sobre mim, menos sobre os cargos, qualquer cargo que eu venha ocupar, se for convidada, e sim que país a gente quer, e aí é nisso que eu tô focada. Tô focada em fazer essa mudança e promover pelo país que eu quero para os meus filhos. Eu já quero ir direto para a economia, porque eu sei que isso é uma coisa que mexe com os mercados e é o tema da discussão hoje, né? A gente está falando aí de uma dívida, uma relação dívida-PIB que está aumentando, a necessidade de um ajuste fiscal, gastos em ano eleitoral, tem tudo isso está contando aí. Então eu queria começar perguntando para você sobre como cortar gastos. Você tem falado que é importante fazer um ajuste fiscal de 1,5% do PIB, mas todos os economistas que a gente conversa dizem que não tem como você fazer um ajuste fiscal real sem cortar o aumento real do salário mínimo, sem fazer uma nova reforma da Previdência, sem mexer em alguns benefícios fiscais importantes, como o Simples e a Zona Franca de Manaus. Tudo isso, porém, quando a gente pergunta para vocês dizem que não vão fazer. Como é que vocês vão fazer ajuste fiscal, então? E me explica sobre essa coisa do salário mínimo. Eu acho que tem uma coisa que antecede isso tudo, e eu estou num grupo de discussão. Eu sou vice-presidente do Conselho de Economia da Fiesp hoje, presidido pelo Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central, e essa projeção do corte, e não fim daí, tá? O Brasil precisa, antes de qualquer corte, recuperar a credibilidade. Então, hoje, o governo não tem credibilidade e essa falta de credibilidade, de confiança, reflete na curva de juros. Então, quando você faz um leilão, como teve 2, 3 semanas atrás, a juro real, de inflação mais 8,5% de juro real, e não aparece ninguém, e por isso esse governo vem perigosamente encurtando as emissões para sobreviver até a eleição, isso coloca o país quase numa situação que a gente chama tecnicamente de dominância fiscal. Então, precisa resgatar a credibilidade. Eu acho que é unânime que esse arcabouço fiscal, ele é inócuo, né? Ele está mais para um calabouço do que para um arcabouço, não funciona, não tem credibilidade e vale para mim o compromisso que o Flávio Bolsonaro fez de, primeira coisa, ato 1 pós-eleição é a gente recuperar a credibilidade. O que me leva a crer no sucesso disso? O coordenador político da campanha, Rogério Marinho, talvez seja o senador, o político com o maior legado de reformas de Estado, né, individual. Ele relatou a reforma trabalhista ainda no governo Temer, foi o secretário que liderou quando a gente estava lá e trabalhou junto a reforma da Previdência, teve participação muito ativa no marco saneamento e outras, e é nessa via do diálogo é que a gente vai construir justamente quais são os cortes. O que era esse estudo que a gente discutiu muito lá, que é de um economista chamado Thiago Berriel, que foi do Banco Central, e tem outros papers acadêmicos, só para citar um, é que se você promove um corte de 1,5%, que todo mundo sabe que não por si só não resolve, mas a própria curva de juros, né? Hoje a gente está com uma despesa de juros acima de R$1 trilhão. Então, quando você promove um corte que te faz recuperar a credibilidade, a própria curva promoveria um ajuste de 2 a 2,5%. Antes desse corte, o que eu tenho dito e a gente tem construído dentro dessa PEC? Hoje a gente tem os 3 poderes ordenando gastos, né? Não é só o Poder Executivo que ordena. Esse governo lidera a pauta da gastança e eu tenho dito também, quem não cuida das contas não cuida das pessoas. E essa pauta das gastanças, o Congresso acompanha e o Judiciário acompanha e agora até o TCU acompanha. Então, penduricalhos, privilégios, expansão de plano de saúde.